Quando você olha quanto o Neymar, o Messi ou o Cristiano Ronaldo faturam, talvez você pense que seja injusto o quanto eles ganham, sendo que tem tanta gente passando dificuldade, ou melhor dizendo, passando fome. É um sentimento comum entre as pessoas que vivem no Brasil, que sabem e vivem os problemas do país e são apaixonadas pelo esporte mais popular do planeta. Porém, existe o outro lado da moeda, onde estes mesmos profissionais ou jogadores de futebol que um dia ganharam rios de dinheiro passaram ou ainda passam por dificuldades financeiras. O que aconteceu para eles chegarem a ponto de morarem de favor, como foi o caso do Miller, ex-jogador do São Paulo? Eles gastaram com o que toda a fortuna? O que levou nomes como Garrincha, Maradona, Miller e até astros internacionais a viverem dificuldades financeiras? Meu nome é Bob Nascimento, eu sou consultor financeiro e eu fiz uma pesquisa profunda a respeito de alguns nomes famosos que perderam dinheiro ou vivem dificuldades financeiras. E é claro, eu irei começar com ninguém menos do que o maior ponta-direita que o mundo já viu jogar. Sim, eu estou falando de Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Mané Garrincha. Garrincha viveu seu auge ao ser protagonista da Copa de 1962, em que o Brasil se tornou bicampeão mundial. Ele foi peça fundamental, pois Pelé se machucou no início da competição. Porém, o anjo das pernas tortas teve seu declínio ainda na década de 60. Jornalistas esportivos afirmam que a lesão no joelho logo após a Copa e o vício com o álcool resultaram em problemas conjugais e dificuldades com o dinheiro, já que ninguém consegue jogar em alto nível sendo alcoolista. Consequentemente e infelizmente, Garrincha faleceu precocemente aos 49 anos de cirrose hepática. Um triste fim para alguém que deu tanta alegria a tantas pessoas. Agora, voltando para os tempos atuais, um dos maiores laterais que o Brasil já teve e com passagens marcantes por São Paulo, Palmeiras, Milan e Roma, além de ser o capitão do Penta, Cafu sofre com bens bloqueados, ações de despejo e até mesmo um suposto envolvimento com pirâmide financeira. Em entrevista, Cafu afirma que tudo vai se normalizar, pois ele tem patrimônio para pagar todas essas dívidas. Mas, cá entre nós, mesmo que isso ocorra, e eu espero que ocorra e ele resolva a vida dele financeira, parte do patrimônio que foi construído durante uma feliz e bem-sucedida carreira será corroído em menos da metade do tempo. E por que será que isso ocorre? Aliás, deixa nos comentários qual a principal razão, na sua opinião, do porquê os jogadores de futebol passam por dificuldades financeiras. Eu quero saber sua opinião. Eu poderia citar outros nomes de brasileiros como Miller, que jogou no São Paulo, Cicinho, lateral direito, muito talentoso, que chegou a jogar no Real Madrid. Porém, eu quero mostrar para você que não são só os brasileiros que sofrem com problemas financeiros. Quem puxa a lista dos jogadores internacionais é ele. Conhecido como El Pibe de Ouro, gênio de uma canhota muito habilidosa, Diego Armando Maradona. Tido por muitos como o maior jogador argentino de todos os tempos. Maradona confessou ter problemas com a cocaína, mas a extravagância era uma marca registrada do jogador e muito antes do seu falecimento, em 2020, Maradona devia ao governo italiano cifras astronômicas que ele, claro, não conseguiria arcar. Para não ficarmos somente na América Latina, destaco outro grande jogador que viveu problemas financeiros. George Best, que era irlandês, foi um dos maiores ídolos do Manchester United. Segundo o mesmo, quando deixou de ter a adrenalina que tinha dentro de campo, tentou preencher este vazio com festas e bebidas. E fez de forma magistral, como os tabloides confirmam. É dele, inclusive, a famosa frase:
Gastei muito dinheiro com bebida, mulheres e carros rápidos. O resto eu desperdicei. Mas agora, deixa eu te explicar as principais causas que eu pesquisei de cada um dos jogadores e o que eu encontrei de problemas incomuns para que eles tivessem problemas financeiros. Fato que não precisa ser nenhum gênio para compreender que de forma ampla eles não sabiam administrar o próprio dinheiro. Mas o que você e eu nós queremos saber é quais são esses problemas. Carreira curta. Fato que os jogadores de futebol têm carreiras que duram menos de 2 décadas. Importante contextualizarmos que apesar de termos exemplos de carreiras longas e de sucesso na maior parte do tempo, essa não é a realidade da maioria. A realidade é que os jogadores têm altos e baixos, assim como qualquer outro profissional, seja ele causado por problemas de lesões ou extracampo. Quase todos que eu citei tiveram problemas com vícios, que não só atrapalharam o desempenho dos atletas, como os levaram à morte. Nós que somos fãs do esporte, nos perguntamos, será que esses atletas não iriam mais longe e tiveram a carreira abreviada, ou melhor dizendo, o potencial abreviado por conta de um vício? Claro que aqui não fica nenhuma dúvida. Agora, pense comigo. Imagine que em um ano você recebe pouco mais de um salário mínimo. E em menos de 24 meses você tem um salário acima de 100 mil reais por mês. O jogador, que normalmente vem de família pobre, acredita que ficou rico quando isso ocorre. Mas a real é que não, ele passou a ter uma ótima receita e as escolhas futuras vão ditar se ele vai permanecer naquele patamar ou não. Já escutei de muita gente que jogador de futebol é burro, mas cá entre nós, você aí sabe administrar as suas finanças? Deixa eu te contar um segredo. Quem não sabe administrar um salário de 10 mil reais não saberá administrar um salário de 100 mil reais. Em uma reportagem antiga, mas muito atual, o ex-jogador do Corinthians, William Capita, e hoje consultor financeiro, afirma que existem mais fatores que ajudam a contribuir com um futuro ruim dos jogadores. Casamentos breves com comunhão parcial ao total de bens faz com que o patrimônio seja reduzido pela metade. Eu quero deixar claro que a relação e o combinado de um casal é individual e qual tipo de regime de casamento acredito que cada casal deve conversar antes, o que pouco é feito no Brasil. Outro ponto mencionado por William são os carrões. Em um dia você é pobre e no outro você tem salário suficiente para comprar uma Ferrari. Cara, cá entre nós, o que você faria? Eu sou suspeito para dizer isso. Eu passei muitas vontades na minha infância e uma das primeiras coisas que você deseja fazer quando você começa a ganhar dinheiro é comprar as coisas das quais você tinha vontade. Fato que jogador de futebol incinera dinheiro trocando de carro toda hora. Caso você não saiba, o carro é um passivo e quanto mais luxuoso, maior a depreciação e a manutenção. Seguindo, os falsos amigos e as oportunidades não faltam. William menciona na reportagem que os interesseiros estão entre os maiores males que assolam os jogadores. Isso porque o jogador não tem tempo nem expertise para saber se um negócio é bom. Ele simplesmente confia nas pessoas. E não podia faltar a família. Calma, eu, Bob, não estou falando que ter família é ruim ou que a família é um grande mal para os jogadores. Mas a família, sim, de alguma forma ou de outra, ela quase que pede, necessita da ajuda daquele jogador porque ele, digamos, venceu na vida. Agora, uma coisa é você poder ajudar a sua família, outra coisa é você manter o mesmo estilo luxuoso que você tem para 5, 10 pessoas. Isso com toda certeza vai pesar lá na frente. E claro, não podiam faltar os investimentos e as sociedades furadas. Pensando no futuro, certos jogadores investem dinheiro ou entram em sociedades, confiando plenamente no amigo. Porém, como vimos recentemente no caso do William Bigode
com o Gustavo Scarpa e o Mike, estas relações nem sempre acabam bem. Outro que perdeu muito dinheiro com pirâmides financeiras foi Magno Alves. Aliás, até hoje acredito que foi a maior quantia perdida, um total de 32 milhões de reais. Puta que pariu, talvez tenha sido o dinheiro da vida do cara. Então, como você pode ver, é uma infinidade de fatores pelo qual o jogador deve aprender ou ser orientado para ter uma tranquilidade financeira. Então, como você pode ver, é uma infinidade de fatores, ou melhor dizendo, de aprendizados, que o jogador ou ele é orientado ou ele vai ter que estudar. No caso dos jogadores, uma vida intensa faz com que ele não pare para estudar sobre finanças, administração de dinheiro e investimentos. E é aí onde eu bato muito na tecla como consultor financeiro que estes devem ter um consultor financeiro durante toda a carreira para melhor tomada de decisão. Inclusive, se você quiser saber como funciona o meu trabalho, na descrição do vídeo tem um WhatsApp para você falar comigo agora. Agende uma reunião para você entender como é o meu trabalho. Dando sequência, você que não é jogador de futebol, eu tenho certeza que você notou problemas comuns que afligem a sua vida e inclusive a minha. Portanto, uma das maiores e melhores soluções chama-se educação financeira. E essa eu compartilho praticamente todos os dias, seja aqui no YouTube ou nas minhas outras redes sociais. Aliás, nas minhas consultorias, as pessoas me perguntam: Bob, você consegue quanto de rentabilidade numa carteira de investimentos? E eu gosto muito de destacar não essa questão de rentabilidade, porque isso tem a ver com os ativos e o perfil de risco de cada investidor. Mas um dos pontos mais importantes é fazer com que a pessoa aprenda a não perder dinheiro. Me diga você, 50 mil reais, quanto tempo demora para você juntar 50 mil reais para investir? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Talvez uma vida inteira? Pois bem, uma decisão equivocada pode fazer com que você perca 50 mil reais assim. Agora me conta você, qual a solução para que histórias como a do Garrincha, do Maradona, do George Best parem de ocorrer? Coloca aqui nos comentários. Aliás, deixo este outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Maravilha? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!